Voltamos aqui com o nosso curso de política. Hoje nós estamos falando de canais de participação e o papel do cidadão. Na primeira parte, nós já falamos da Constituição Federal e a participação. Nesse segundo bloco, agora, nós vamos falar de mecanismos de participação, com a professora Gabriela de Brelas. Agora a gente vai falar da Comissão de Legislação Participativa, que seria uma possível solução para a grande dificuldade que são as iniciativas populares, angariar tantas assinaturas. A Comissão de Legislação Participativa é um espaço, uma comissão permanente que existe dentro do Legislativo. A primeira comissão foi criada em 2001 na Câmara dos Deputados e hoje ela existe em várias assembleias estaduais e em alguns municípios. E é um espaço onde organizações da sociedade civil, sindicatos, associações patronais, enfim, organizações, ONGs, em geral, podem chegar com alguma proposição, com algum projeto de lei, com alguma emenda ou com algum parecer técnico sobre um determinado assunto. Então, essa organização pode chegar e apresentar. Essa comissão permanente avalia, analisa toda essa reivindicação, esse projeto, e se houver parecer favorável, ela aprova e entra para o processo parlamentar como se fosse de iniciativa da Comissão de Legislação Participativa. Se não houver aprovação interna da comissão, esse processo é arquivado. É um processo muito mais fácil, né? Muito mais fácil, extremamente simples. Uma associação pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas e apresentar aí um projeto de lei. Obviamente, você vai avaliar se é constitucional aquilo que está sendo proposto, se faz sentido, se é, no caso da Câmara dos Deputados, se é de nível federal, se é legislação federal, enfim, há casos de legislação municipal e estadual. Então, é um mecanismo muito mais fácil aí de participação da população. Muito bom. Bom, um outro caso que eu acho que é importantíssimo a gente falar de espaço de participação são os conselhos. Os conselhos, eles têm a base para sua criação na Constituição, o papel também de descentralização que a Constituição também promove é fundamental também para os conselhos que se instituem em nível estadual e municipal. E o conselho nada mais é do que um espaço de participação que congrega membros do governo e membros da sociedade civil para discutir sobre formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Então, políticas públicas em geral podem e devem ser discutidas aí no âmbito dos conselhos. Esses conselhos, nós temos conselho de segurança, conselho de alimentação escolar, saúde, tem vários... Temos vários tipos. Podemos dizer que existem os conselhos setoriais de saúde, educação, assistência social, esporte, meio ambiente. Os conselhos temáticos, que seriam temas transversais, como, por exemplo, direitos humanos, igualdade racial, vários temas que não são apenas de uma pasta ou outra, Eles são transversais aí a saúde, a educação, são eleitos, etc. Tem um processo. Exatamente. E também os conselhos de gestão, conselhos de hospitais, conselhos que gerem diferentes fundos, como por exemplo o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então seriam os setoriais, os temáticos e os de gestão. Esses conselhos, eles são espaços aí institucionalizados, eles são criados por lei, tem um estatuto próprio e cada conselho é um conselho, então cada conselho tem suas regras e suas normas. A previsão é de que eles sejam paritários, metade sociedade civil, metade governantes, e que sejam espaços aí de discussão e definição de políticas públicas. Alguns são apenas consultivos, ou seja, apenas chega lá e se promove discussão junto à sociedade e os outros atores para ver qual a opinião deles em relação a um determinado assunto, e alguns são deliberativos, ou seja, existe um processo de tomada de decisão e aquela tomada de decisão é levada adiante naquele determinado setor, naquele determinado tema. Mas os conselhos têm desafios, bastantes desafios, Então, é um dos temas mais estudados pela academia, então diversos estudos sobre conselhos. E é um espaço aí que tem algumas limitações. Eles existem milhares de conselhos pelo Brasil. Muitos deles têm obrigatoriedade de existir para obterem repasses estaduais e federais. Então, o Conselho do Fundeb, o Conselho da Merenda Escolar, é obrigatório a existência deles para garantir os repasses. Mas muitas vezes eles não funcionam como os espaços de participação propriamente ditos. Muitas vezes as decisões tomadas lá não são decisões importantes.
não existe uma representatividade da sociedade civil. O que eu percebo às vezes é que as pessoas mal ficam sabendo que tem as eleições. Mal ficam sabendo, eles são pouquíssimo divulgados, a população muitas vezes não sabe. Mesmo os conselheiros, muitos conselheiros têm dificuldade para participar, porque determinados temas, como por exemplo orçamento, que é um tema extremamente técnico, requer conhecimentos técnicos. Muitas vezes os conselheiros não detêm esse conhecimento. Então, muitas vezes eles até são pro forma, eles existem porque tem que existir, tem uma obrigatoriedade em alguns casos, mas eles não funcionam de fato. Aqui em São Paulo, a dica que posso dar para o pessoal que está em casa, que quer participar, que eu vejo que no site da Prefeitura de São Paulo, quando tem as eleições, tal, é chamado, você tem lá as informações no site. É uma forma, talvez, interessante de tentar acompanhar, né? De tentar acompanhar. Por exemplo, semana passada, aqui em São Paulo, teve eleição para o Conselho do Plano de Metas. Então, as regiões, elegeram seus conselheiros para o Plano de Metas, porque São Paulo tem a lei do Plano de Metas, não são todos os municípios que têm. Então, aí é um desafio. Acho que os conselhos, eles são espaços fundamentais, mas eles ainda precisam melhorar muito em termos de participação e de realmente eficácia como espaço participativo. Além dos conselhos, a gente tem um outro mecanismo que é o orçamento participativo. O orçamento participativo é um espaço onde a população é convidada para decidir sobre parte dos recursos do orçamento. Então, a população é convidada para participar desse processo de tomada de decisão de aonde vai ser alocado o orçamento público. O primeiro OP foi o de Porto Alegre, mas hoje outras cidades têm, como por exemplo Recife, Belo Horizonte, Osasco, e São Paulo já teve também. Enfim, outras cidades tiveram em determinados momentos e voltaram a ter, pararam, etc. Esse é um desafio do OP, é uma política de governo, não é uma política de Estado. Então, essa descontinuidade acaba sendo negativo, porque você precisa de um procedimento que evolua ano a ano para educar a população. Então, no espaço que existe aí, onde a população pode falar, olha, eu quero reivindicar para a minha comunidade tal e tal coisa, e saúde, educação, eles priorizam isso. Então, essa descontinuidade acaba sendo algo negativo. Um outro aspecto negativo do OP é que é uma pequena parcela do orçamento que é definida pelo orçamento participativo. Então, é um percentual muito pequeno. A gente percebe nas audiências públicas de orçamento, inclusive, que são um pouco viciadas, as mesmas pessoas que participam, Você não tem isso amplamente discutido com a sociedade. Tem um estudo que vai examinar exatamente isso, um estudo uma tese de doutorado do Wagner Romão, da USP, onde ele vai dizer que é a sociedade civil ou a sociedade política que participa. Então, ele mostra que no OP de Osasco, grande parte dos participantes são ligados ao partido, que enfim, comanda toda essa mobilização do OP. Então, também, novamente, que é tão representativa, essa sociedade civil que vai aí ao OP, mas é um espaço que a gente não pode negar. Ele está aí, ele ainda precisa ser aprimorado também. E eu gostaria de mostrar para vocês, quem nunca pôde ver ou não teve a oportunidade de ver o que é um OP, eu vou trazer para vocês um vídeo do programa Gestão Pública e Cidadania, que mostra aí o OP de Porto Alegre e o que são as assembleias, o que são as reuniões, como a população realmente se manifesta e vota aí nas prioridades. Vamos ver o vídeo então. Senhores, senhor prefeito, a mesa, a liderança comunitária, aos diretores de colégio, aos postos de saúde, enfim, a população do eixo da Baltazar, é uma honra estar aqui hoje, fazendo parte do orçamento participativo. A minha casa é um beco sem saída, um esgoto passando céu aberto. E ninguém me dá força, ninguém me dá direito. Convida o pessoal, para que o pessoal vá participar, vá lá lutar pelos que nós queremos. Não venha reclamar depois. Que não venham nos reclamar depois, isso é verdade. Lá, nem água não tem, pode ir lá ver. Até vou com vocês lá, vocês vão ver. É uma pouca vergonha isso aí, Tem que ser bem discutido, o que se quer em termos de uma comunidade, o que se quer para daí ir brigar no orçamento, e conseguir aquela demanda para avançar. E avançando, no próximo ano pede outra demanda e assim vai indo. Demandando água para aquela nossa região. Para o nosso bairro, que é o
Nós temos que ter indústria, nós temos que ter apoio às micros e pequenas empresas. Mas é importantíssimo, uma escola fundamental na atividade. O horário de ônibus Chapéu do Sol, às 20h30. Mas não esqueçam da cultura. Habitação para o eixo da Baltazar. Primeiro vamos resolver o problema da nossa gente, para depois resolver o problema do outro lado da cidade. As pessoas ficaram tão carentes, tão esquecidas durante tanto tempo, tá? Que quando chega o momento de se reunirem para discutir o que deve ser feito, existe esse conflito. Tá? Existe esse conflito. Às vezes se confundem certas coisas. Vocês receberam na entrada, no cadastramento, um panfletinho onde está escrito como votar nas prioridades temáticas e como votar nos conselheiros. E receberam também 2 cédulas de votação, uma para prioridades e uma para conselheiros. Habitação, educação, saneamento básico e cultura. Se nós juntos não lutarmos pela habitação, saúde, educação e saneamento básico, nós não vamos vencer. No primeiro quadrinho, número 3, segundo quadrinho, número 1, terceiro quadrinho, número 5, quarto quadrinho, número 6, que é assistência social. Muito bem, voltamos aqui. Bom, professora, dando sequência à aula, você vai fazer algum comentário ali do vídeo? Eu acho que o vídeo mostra bem o que são esses momentos, né, onde a população elege e ela tem que... Realmente as comunidades têm que se organizar, né? Se a comunidade se organiza, obviamente tem divergências, quem prefere saúde, quem prefere educação, isso, enfim, é um espaço aí de disputa também, mas é um espaço legítimo de discussão, tá? Vou falar agora das audiências públicas, né? O que são as audiências públicas? As audiências públicas aqui a Câmara realiza bastante, né? E é um espaço também onde a população é convidada a participar. Ela pode também, né, solicitar, mas geralmente é um convite feito por qualquer um dos poderes, seja ele executivo, né, as prefeituras, o legislativo, as câmaras, ou as assembleias, e também o judiciário podem convocar audiências públicas para discutir diversos assuntos, como, por exemplo, projetos de lei, determinadas políticas, projetos ou, enfim, de planejamento urbano. Tem aí inúmeras razões, licitações, N razões aí para você convocar uma audiência pública, tá? Então, é um espaço onde a população vai lá, escuta explicações sobre aquele determinado projeto e pode se manifestar, fazer valer aí a sua opinião como pessoa ou até organizações, né, grupos mais organizados. Podemos citar, por exemplo, as audiências públicas do orçamento que a Câmara realiza todo ano, como uma obrigatoriedade da lei orgânica do município. A lei orgânica municipal exige que essas audiências aconteçam, não só para o orçamento, mas também para o plano diretor. Por exemplo, ano que vem é ano de plano diretor, haverá aí uma série de audiências públicas. Podemos citar também no caso, por exemplo, do projeto da Nova Luz, ou projetos de mudanças, assim, realmente grandes mudanças urbanas, chama-se a população para discutir. Agora eu vou te perguntar uma coisa, qual que é a diferença de fazer um orçamento na forma do orçamento participativo ou na forma de audiências públicas? Tem diferenças grandes. O orçamento participativo ele é convocado, ele é organizado pelo Poder Executivo, então ele é feito antes de montar a peça orçamentária. Exatamente, antes da peça orçamentária ser entregue à Câmara. Então, no momento que eles estão lá fazendo todo o planejamento orçamentário, eles vão até a população e veem quais são essas reivindicações por regiões, etc., por comunidades. E eles incorporam a peça orçamentária. Essa peça orçamentária tem até o dia 30 de setembro para vir para a Câmara, que tem até o final da legislatura, geralmente lá para o dia 15 de dezembro, para aprovar. Acontece as audiências. E aí acontecem as audiências. Então, começa a chegar à Câmara 30 de setembro, a peça orçamentária é avaliada pela comissão
de Finanças e Orçamento, e onde ela vai ver algumas mudanças, etc. E o Legislativo tem a possibilidade de fazer emendas. Então, algumas audiências públicas, né, onde a população vem lá e reivindica e tem reivindicações claras, legítimas, etc., a gente pode até dizer que todas as reivindicações são legítimas. Podemos, né? Mas elas também têm que ser avaliadas. E existe a possibilidade de colocar, de instituir, de colocar na peça orçamentária algumas reivindicações através de emendas. Então, uma é antes da peça orçamentária ficar pronta e as audiências da Câmara são após. O Executivo pode fazer, que quando não tem OP, por exemplo, São Paulo, nos últimos 2 anos, realizou audiências públicas, o Executivo realizou audiências públicas antes de enviar a peça para a Câmara. Tá? Então ele pode e deve fazer essas audiências. Mas essas audiências, elas têm que ser realizadas em horários e dias que a população possa participar. Mesmo aqui, assim, tem muitas audiências públicas sendo realizadas às 10, 11 horas da manhã. Quem que pode participar? É difícil. Não é todo mundo que pode participar. Por isso tem audiências regionais, onde a Câmara ou, enfim, o Executivo acaba indo nas regiões para ouvir a população. E tem que ser em horários onde a população pode estar aí e se manifestar. Tá? E, naturalmente, elas têm que ser divulgadas. Não adianta você ter uma audiência e onde está lá no Diário Oficial e é publicado em linhas muito pequenininhas e letras muito pequenininhas em 2 jornais de grande circulação. Então, é importante essa ampla divulgação, de preferência em televisão, em rádio. Muito bem, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pequena propaganda da Escola do Parlamento, porque nós temos lá, aqui na Escola do Parlamento e no site da Câmara Municipal, um projeto chamado São Paulo Democrática. É um processo onde qualquer cidadão pode participar virtualmente, bairro a bairro, reclamando e sugerindo, fazendo propostas de políticas públicas. Tudo aquilo que nós recebemos, hoje nós temos mais de 9.000 pessoas participando lá, o que é pouco para uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Então você pode reclamar do seu bairro, pode fazer propostas para a cidade de São Paulo ou para o seu bairro, né? E isso vai ser transformado num relatório que a Escola do Parlamento entrega a cada um dos vereadores. E os próprios vereadores estão entrando nessa rede, como a gente vai dizer, é um Facebook da política. É o São Paulo Democrático, uma parceria que nós fizemos com Cidade Democrática. E, Lamari, se você me permite uma sugestão, eu acho que é importante também educar para a questão do orçamento. O orçamento é uma peça técnica extremamente complexa e difícil. Então, isso tem que ser traduzido e tem que ser adequado de uma forma mais acessível para que a população entenda o orçamento e possa realmente controlar a execução desse orçamento. Então, acho que seria bacana se a Escola do Parlamento pudesse também fomentar e promover algum curso que auxiliasse aí na compreensão do orçamento, que é uma peça complexa. E a população é onde as políticas públicas se efetivam. Né? Como esse curso aqui é atemporal, né, vai estar na TV em vários momentos, nós temos o nosso curso, por um acaso hoje, quando nós gravamos, nós estamos tendo o nosso curso de orçamento aberto a toda a população. Mas, como esse curso vai estar aí na televisão e na internet em diferentes momentos, a Escola do Parlamento vai realizar sempre, no mínimo, 2 cursos de orçamento para a população no primeiro e no segundo semestre. Estão todos convidados a participar. Bom, falamos aí dos mecanismos de participação. E tem mais um. Tem mais um? Sim, temos mais um. São as conferências. As conferências, elas são espaços também de discussão de políticas, podem ser realizadas em nível municipal, estadual e nacional. Geralmente, ela é primeiro realizada em nível municipal, onde você elege delegados que vão representar aquele determinado grupo, seja da saúde, da educação em nível estadual, que vai depois eleger representantes para o nível nacional. E são espaços de discussão com o governo, indivíduos e organizações da sociedade civil sobre políticas públicas. Tem a Conferência Nacional de Saúde, de Educação, Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, tem aí N conferências, então é um espaço que está crescendo muito, já tem estudos que mostram como elas estão se multiplicando, e isso é muito positivo, né? Mas essas conferências também têm que trazer resultados. É maravilhoso que o espaço exista, mas as diretrizes, as definições dessas conferências têm que se transformar aí em decisões participativas, de fato, de políticas. Professora, interrompendo já, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a última parte da aula, que nós vamos falar sobre os desafios da participação.